Oi gente, tudo bem? Eu tava aqui resolvendo algumas coisas da minha vida, me preparando pra sair. E aí tem uma tag muito conhecida aqui no YouTube, né, que é a Maqui Fala. Eu nunca fiz e também não vai dar tempo, talvez eu fazer diretamente, né, especificamente uma Maqui Fala. Mas enquanto eu vou me arrumando, eu tinha visto algo muito interessante e eu refleti muito sobre isso e eu queria compartilhar com vocês, né. Eu tinha visto uma das coisas que eu sigo, assim, eu gosto muito de seguir coisas que me dão um crescimento pessoal, seja de finanças, seja comportamento, seja essa parte de psicologia, assim, que eu gosto muito. E eu vi algo que me chamou muita atenção e é uma coisa que, como eu lido com muitas pessoas, eu percebo isso muito facilmente na fala, no comportamento, nas atitudes, né? E aí essa frase eu quero ler pra você e aí eu vou desenvolver o meu raciocínio junto contigo pra gente parar e pensar quem nós somos nesse caso. E aí dizia o seguinte: não se preocupe se não gostarem de você. A maioria das pessoas está lutando para gostar delas mesmas. E foi nessa perspectiva e nessa percepção que eu acabei realmente parando para pensar como as pessoas elas têm ferido umas às outras, né? Às vezes por nada, às vezes colocam uma carga sobre você ou um título sobre você, um rótulo sobre você, mas não é quem você é. No final das contas, é muito parte da percepção delas que elas talvez estejam com algumas escamas nos olhos, ou muitas vezes nós também nos comportamos como essas pessoas, né? A gente acaba percebendo o pior da pessoa, percebendo o lado muito obscuro e muito negativo, a nossa perspectiva sempre sendo muito negativa, porque talvez a gente não tá conseguindo perceber que a gente não tá se amando. E foi partindo disso, muito disso, dessa percepção, que eu passei a ter mais piedade, sabe? Assim, às vezes, quando talvez as pessoas, por motivo, entre aspas, nenhum, chegaram a virar as costas ou chegam a criticar você por alguma coisa sem fundamento, né? Porque também às vezes pode ter algum feedback construtivo com fundamento, mas às vezes não, é simplesmente por uma antipatia, é simplesmente por a pessoa não se perceber, ela acaba colocando toda aquela frustração, toda aquela carga negativa sobre alguém. Então, eu queria muito que você refletisse, né, sobre você mesmo, como você se comporta em relação às pessoas e como você se comporta em relação a si. Porque eu tenho percebido na minha própria vida que quanto mais eu conheço a Deus, não tem como o meu olhar, ele não ser diferenciado pra mim mesma, sabe? Em relação a não só a autopercepção de do que e quando eu preciso melhorar, mas em relação à minha valorização pessoal. E quanto mais eu me dou valor, quanto mais eu percebo os meus pontos de força, minhas áreas de força e os meus defeitos também, mais eu consigo tanto exercitar a empatia e perceber que talvez as pessoas não estejam se enxergando dessa forma, da forma que Deus as criou. E ao mesmo tempo, como posso, né, como nós podemos, só um minuto que eu vou passar agora meu batom, como nós podemos ajudá-las nesse ponto, sabe? Porque quanto mais a gente tiver essa percepção de nós mesmos e a gente amar mais a nós mesmos, mais nós poderemos ajudar as pessoas a também exercitarem esse amor por elas e fazer com que talvez de uma forma sadia, de uma forma saudável, de uma forma natural até, a gente consiga fazer com que chaves virem nas mentes das pessoas. Porque, mais uma vez eu repito, não tem como a gente conhecer do nosso Criador, da natureza da nossa criação, a gente se conhecer e a gente não ser alguém melhor, a gente não, sei lá, processar as nossas dores, a gente não melhorar como pessoa, a gente não exercitar mais isso com o próximo. E assim, gente, sendo muito sincera, né, muito sincera, muito honesta, quanto mais você convive com pessoas, o maior volume de pessoas, naturalmente você vai ter essa percepção. Só que às vezes, quando você tá em um momento não muito bom, você passa a se assustar muito com as pessoas, né? Porque você fica, quanto mais você passa a analisar por essa ótica, me borrei todinha, você fica assim, meu Deus,
o quão urgente as pessoas precisam desenvolver esse amor próprio, sabe? Entender para que elas nasceram e o quão valorosas elas são e o quanto a história delas, mesmo que seja de dores, mesmo que seja de lutas, o quanto isso pode ser um fator impulsionador de melhora, de crescimento, mas até as pessoas chegarem a essa própria percepção, talvez sozinhas elas não vão conseguir. E aí é onde entra eu e você, onde entra o nosso exercício, deixa eu me ver aqui, o nosso exercício de ter compaixão, né? Em primeiro lugar, com a gente mesmo, no sentido, eu olho pro outro, mas eu não quero taxar o outro como aquilo. Eu percebi que ele não se ama, eu percebi que talvez a mente dele, o olhar dele esteja turvo em relação a ele, em relação a mim. Mas como eu não acolher a frustração daquela pessoa, a ranzinza, sei lá, daquela pessoa, entender que não é meu, aquilo faz parte dele. E mesmo assim, eu consegui me fortalecer para ter essa percepção e fortalecê-lo para ter a percepção dele mesmo. Eu não sei se fez sentido, isso fez muito sentido na minha cabeça, no meu coração, isso é o que tem martelado, então é isso que tem me feito continuar com os propósitos que Deus tem colocado aqui dentro de mim, colocar isso pra fora, seja através do canal, da internet, do Instagram, da igreja, seja lá de onde for, mas o que a gente precisa perceber, resumo de tudo isso, é que muitas pessoas não amam a si e elas jogam a frustração delas em cima da gente e a gente não precisa acolher essa frustração, a gente precisa acolher a pessoa, né? Então que a gente tenha cada vez mais uma percepção de quem nós somos aos olhos de Deus, e isso só vai ser possível se a gente se aproximar dele, desenvolver o nosso relacionamento com ele, porque quanto mais a gente conhecer da natureza dele, mais a gente vai conhecer da nossa e mais a gente vai poder ajudar o nosso próximo. Que meu mundo inspire o teu mundo. Curte esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e ajuda compartilhando com mais pessoas e dando aquele like que você conhece, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo!